E aí pessoal, sou o professor Hilton Jupi do Instagram e canal no YouTube Matemática Jupi e eu vou iniciar aqui um estudo sobre funções, tá? Umas funções voltadas para o concurso do SEBRASP. Todos os concursos que o SEBRASP, que é a antiga CESP, proporcionar, ajuda muito o que eu vou passar para vocês agora. Vamos lá. Primeiro, a primeira função que eu vou abordar aqui com vocês vai ser a função afim, tá? Também conhecida como função do primeiro grau. Você pegando os livros aí, você vê lá a função do primeiro grau, é essa função afim. A função afim atende à seguinte estrutura, tá? Vou colocar aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Quem é a, quem é x, quem é b, quem é f de x, professor? São números, tá? São representações de números. Só que a gente está fazendo de forma algébrica, que é colocando letras no lugar de números para generalizar o processo. O que o CESP gosta de abordar é a nomenclatura dessa função, tá? Aqui nós temos o B, opa, deixa eu ajeitar a folha aqui que balançou. Aqui nós temos o B, que é conhecido como coeficiente linear. O A, ou seja, o número que vem acompanhado com o x aqui, ele é o coeficiente angular, tá? E aqui nós temos o x, vou colocar aqui de outra cor aqui para destacar. Aqui é a variável independente, certo? E o f de x ou o y pode vir dessa forma, ou no lugar de f de x vir o y. A ela nós damos a nomenclatura de variável dependente. Certo? Em matemática, e o CESP também gosta muito de abordar, é isso aqui, ó. É o que nós chamamos de condição de existência. O que é a condição de existência? É uma regra, vou colocar aqui mais para cima, é uma regra, uma determinação em que, para que essa função aqui seja função afim, ela tem que obedecer essa regra aqui. É uma condição de existência, é uma condição para que isso daqui ocorra, que isso aqui exista. E no caso da função afim, nós temos como condição de existência o A tem que ser diferente de zero. Esse número que vem acompanhado com o x aqui, ó, ele tem que ser, pode ser qualquer número, pode ser qualquer valor, desde que ele seja diferente de zero. Tá? A função afim, ela gera um gráfico que é uma reta, tá? Ou dependendo do contexto, uma semi-reta, dependendo do texto que ela está inserida. Essa reta ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Para ela ser decrescente, você tem que observar o A. Para a reta ser decrescente, esse A, vou colocar aqui de outra cor para destacar, esse coeficiente angular ele tem que ser maior do que zero. Para ser decrescente, o coeficiente angular tem que ser menor do que zero. Para ser crescente, tem que ser maior do que zero. Para ser decrescente, tem que ser menor do que zero. Professor, e se for zero? Se for zero, não atende à condição de existência. Não é função afim. Tá? Vamos lá. Apresentar para vocês o gráfico da função afim. Vou colocar aqui, ajustar, pronto. O gráfico da função afim, vou colocar dois eixos aqui para vocês. Aqui o x, aqui o y. Colocamos o outro. Aqui o x, aqui o y. Ela pode vir, por exemplo, dessa forma aqui, o gráfico.
ou pode vir dessa forma aqui. Quem é que vai determinar se ela vai vir dessa forma ou dessa forma? O A. Aqui, ó. O A. A esse formato aqui, nós damos de função crescente. Isso aqui é a função afim crescente. E aqui nós damos o nome de decrescente. Para esse caso aqui, o A, ou seja, o número que vem acompanhado com o x aqui, ele vai ser maior que zero. Para esse outro caso aqui, o A vai ser menor que zero. Você nem precisa fazer o gráfico. Vou citar um exemplo aqui, ó. Exemplo. F de x igual a 2x mais 3. Vou determinar aqui, ó, discriminar o coeficiente linear e o coeficiente angular. O B vai ser o número que vem sem o acompanhamento do x aqui, ó, é o caso 3. E o A é o número que vem acompanhado com o x, que é o 2. O gráfico dessa função vai ser crescente ou vai ser decrescente? Você vai observar o A. O A é maior do que zero. O A é maior do que zero. Então a função vai ser crescente. Citar um exemplo de função decrescente. Vou colocar aqui, ó. Função de... Outro exemplo aqui, ó. Função de menos 3x mais 1. Quem é o B? Quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vou colocar o B aqui e o A. O B é o que vem sem o acompanhamento do x, que nesse caso é 1. E o A é o que vem acompanhado com o x, que nesse caso é menos 3. Nesse caso aqui a função vai ser decrescente. Por quê? Porque ó, o A é menor que zero. Ele é menos 3. Então ela vai ser decrescente. O gráfico vai vir dessa forma aqui. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Caso você esteja assistindo essa aula via Instagram, pode ir lá no meu direct. Se estiver estudando pelo YouTube, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu ajudo todos vocês. Beleza? Vou passar agora para a função quadrática. Vou tirar a folha aqui. Colocar aqui. Função quadrática. Pois bem, pessoal, o estudo da função quadrática é dado por iniciado por essa estrutura aqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Quem são esses termos aí na função quadrática? Primeiro, eu vou determinar a condição de existência. Professor, o que é a condição de existência? É a regra em que, para que esse evento aqui ocorra, se não atender à função de existência, esse evento aqui não pode ser efetuado. Qual é a condição de existência da função quadrática? É que o A tem que ser diferente de zero. Todos os outros elementos podem assumir qualquer valor. Só que esse número aqui, que vem acompanhado do x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Muito similar ao que acontece na função afim, que também o A tem que ser diferente de zero. Mas só que lá o A é o número que vem acompanhado com o x, que nesse caso aqui é o B. Tá? Para que serve esse A? Para que serve esse B? Para que serve esse C? Vamos lá.
O A, ele tem duas opções. Ele pode vir maior do que zero, ou pode o A vir menor do que zero. O A da função quadrática, ele pode ser maior do que zero ou pode ser menor do que zero. Caso ele seja maior do que zero, o gráfico da parábola vai vir com a concavidade voltada para cima. Caso ele seja menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Quem vai determinar se ela vai ser voltada para cima ou voltada para baixo vai ser o A. Professor, para que serve o B? Colocar aqui sim, colocar o exemplo aqui, ó. A parábola, tá? Colocar dois eixos aqui. XY e XY. Um exemplo da parábola com a concavidade voltada para cima. Pode ser assim. Ou pode ser assim. Nesse caso, o A vai ser maior do que zero. E aqui o A vai ser menor do que zero. Professor, para que serve o B? Vamos fazer o estudo do B, tá? Coloca aqui. Pronto. Vou fazer o estudo do B. O B, pessoal, na função quadrática, ele pode vir. O B pode ser maior que zero. O B pode ser menor do que zero. Ou o B pode ser igual a zero. Professor, o B pode ser igual a zero? Pode. O que não pode ser igual a zero é o A. O A na função quadrática é o que nós entendemos como condição de existência. Ele não pode ser igual a zero. Mas o B e o C podem. Para que serve o B? Caso ele seja maior do que zero, a parábola, quando interceptar o eixo Y, ela vai interceptar de forma crescente. Vou colocar aqui crescente, em relação ao eixo Y. Quando o B for menor do que zero, ele vai interceptar o eixo Y de forma decrescente. Eu vou mostrar para vocês os dois casos. E quando ele for igual a zero, é que o vértice vai estar sobre o eixo Y. O vértice vai estar sobre o eixo Y. Eu vou mostrar os três casos para vocês. Vou desenhar novamente aqui os dois eixos. Tá? XY e aqui XY. Para o B ser maior do que zero, ele vai vir um gráfico dessa forma aqui, ó. Ele pode vir dessa forma aqui. Ou pode vir dessa forma aqui, ó. O que é que nós observamos aqui, ó? Quando ele intercepta aqui, ó, o eixo Y, ele está fazendo isso de forma crescente. Tá vendo? Tanto dessa forma como dessa forma. Quando acontecer isso, o B é maior do que zero. Professor, quando é que se o caso o B seja menor do que zero, o que é que acontece? Vou colocar aqui os dois eixos para citar dois exemplos para vocês. Uma com a concavidade voltada para cima, outra com a concavidade voltada para baixo. XY. Pronto. Vou passar aqui para vocês. Nesse caso aqui, nós entendemos que o A é maior que zero, que a concavidade vai ser voltada para cima e aqui o A vai ser menor do que zero. Tá? Nós estamos fazendo o estudo do B. Vamos ver o B aqui quando ele for menor do que zero. Ele vai interceptar o eixo Y de forma decrescente. Vamos ver aqui dois exemplos.
Aqui, ó. De forma decrescente. Ele pode vir assim. Ou pode vir assim, ó. Nesses dois casos, percebam que quando a parábola interceptar o eixo y aqui, ó, ele vai interceptar de forma decrescente. Tá vendo? Outra situação aqui. Ele está sendo de forma decrescente, tanto nessa quanto nessa. Nesse caso aqui, o B é menor do que zero. Professor, e quando é que quando o B for igual a zero? Vou colocar novamente dois eixos aqui, ó. X e Y. Quando ele for igual a zero, quando esse B da função quadrática for igual a zero, significa que o gráfico vai comportar-se dessa forma aqui ou dessa forma aqui. O vértice da parábola vai coincidir com o eixo Y. Aqui o B é igual a zero. Pessoal, eu vou fazer um estudo aqui desse termo aqui que não vem acompanhado do x na função afim e desse termo aqui que também não vem acompanhado com x na função quadrática. Vejam só. Para que serve esses termos aqui, ó? Isso aqui é o ponto em y que intercepta aqui a reta no eixo y e aqui a parábola no eixo y. Nós temos aqui, ó, vou colocar aqui dois eixos. E aqui também eu vou colocar dois eixos. Para exemplificar para vocês, tá? Vejam só. Aqui a função afim pode gerar um gráfico dessa forma, um gráfico crescente ou um gráfico decrescente. E aqui pode vir com a concavidade voltada para cima ou para baixo, e aqui nesse caso, voltado para cima. São os exemplos que eu vou dar para vocês. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que intercepta o eixo y, que nós temos o y aqui x e x, esse ponto aqui que intercepta, ele vai ser o ponto 0 de x e o b em y. Por exemplo, eu tenho aqui a função f de x igual a x mais 4. E a questão perguntar qual é o ponto que essa função, que o gráfico gerado por essa função aqui, vai interceptar o eixo y. Aí vai ser, ó, o ponto 0 de x e o b, que nesse caso é o 4. Você não precisa nem fazer o gráfico, tá? Nessa outra situação aqui, o ponto que intercepta, que a parábola intercepta o eixo y aqui, ó, aqui o x, vai ser o 0 de x e o c de y. Vou citar um exemplo aqui para vocês, ó. Exemplo de uma função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. E perguntar qual é o ponto que a parábola gerada por esta função vai interceptar o eixo y. Vai ser esse ponto aqui, ó. 0 de x e o c, que nesse caso aqui é esse termo aqui, ó, menos 1. Você não precisa nem fazer o gráfico. Beleza? Esse aqui é o estudo desse termo aqui, ó. Esse último termo na função afim e na função quadrática. Vou agora fazer o estudo com vocês da função exponencial. Vou colocar aqui, ó, função
exponencial. Quadrar aqui, pronto. Função exponencial para o CESP. A função exponencial para o CESP, ela atende essa seguinte estrutura aqui, ó. F de x igual a elevado a x. Professor, quem é A, quem é F de x, quem é x? O x aqui, ó, é chamado de expoente. E esse expoente dentro da função é conhecido como variável independente. E aqui nós temos o A, que é a base dessa potência aqui. E aqui nós temos, ó, o f de x ou y. Pode vir dessa forma ou trocar f de x por y. Aqui nós tratamos da variável dependente. Certo? O que há de mais importante dentro desse estudo? É a condição de existência. O que é a condição de existência? É a regra pelo qual essa estrutura aqui ocorre. Se não obedecer essa regra, essa estrutura aqui, no caso a função exponencial, não pode ser efetuada. A condição de existência da função exponencial é da seguinte forma. O A ele tem que ser maior do que zero. Essa base aqui, ele não pode ser negativo nem pode ser zero. Ele tem que ser sempre maior do que zero. Qualquer número maior do que zero, sim. Só tem uma exceção. Esse A também tem que ser diferente de 1. Ele pode assumir qualquer valor positivo, desde que ele seja diferente de 1. Então, pessoal, ó, outro estudo importante dentro da função exponencial, vou enquadrar aqui, é saber se a função se o gráfico gerado por essa função ela seja crescente ou decrescente. Na função exponencial, o gráfico da função vai ser crescente se o A for maior que 1. E ele vai ser decrescente se o A estiver entre 1 e 0. 0 menor do que A, menor do que 1. Se ele for maior do que 0, vai ser crescente. Se ele estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente. E se for igual a 1, professor? Não atende à condição de existência, então não é função exponencial. Vou mostrar aqui o gráfico para vocês da função exponencial. Vejam só, vou colocar aqui dois eixos. X, Y, X e Y. O gráfico da função exponencial se comporta por duas formas. Vejam só. Vou colocar aqui. Ver se dá para enquadrar tudo aqui. Pronto. Gráfico da função exponencial, ele pode vir dessa forma aqui, ó, ou pode vir dessa forma aqui. A esse tipo de gráfico, ela vai ser crescente, e aqui ele vai ser decrescente. Nunca vai interceptar o eixo Y, o eixo X, ó. Ele vai se aproximar, mas nunca vai tocar no eixo X, tá? E sempre, pessoal, sempre, tanto a função crescente como a função decrescente, ele vai passar por esse ponto aqui em comum. Que ponto é esse? 0 de x e 1 de y. Sempre vai passar por esse ponto. Para esse caso aqui, ela é uma função crescente, então significa que o a da função exponencial, ele vai ser maior que 0. Maior do que 1. Desculpa. E nesse caso aqui, ele está entre 0
e 1. Professor, cita um exemplo de cada um. Tá, vejam só. Um exemplo disso aqui seria a f de x igual a 2 elevado a x. O a aqui está sendo representado por 2. O 2 é maior do que 0, então vai gerar esse gráfico aqui. Nesse caso aqui, f de x igual a 0,5 elevado a x. F de x, a base aqui é 0,5, 0,5 está entre 0 e 1, então vai gerar um gráfico de função exponencial decrescente. Pessoal, eu solicito que vocês, quem estiver assistindo esse vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram, curtam esse vídeo, que é de grande importância aqui para mim e os estudos e os meus projetos futuros, beleza? Vou pegar outra folha aqui agora para fazer função logarítmica. Função logarítmica. Função logarítmica para concursos do CESP. Aqui, ó, atenda essa estrutura. F de x igual a log de x na base A. A nomenclatura disso tudo aí, professor. O x, nós chamamos ele de logaritmando ou variável independente. E aqui o A é a base. O f de x, na função exponencial, ele vai ser o logaritmo ou também pode ser chamado dentro da função de variável dependente. O que é importante dentro da função logarítmica é a condição de existência. O que é a condição de existência? A condição de existência é a lei que rege essa estrutura. Se não obedecer à condição de existência, não há logaritmo. Tá? Então, pessoal, a condição de existência é o seguinte. O x tem que ser maior que 0. Quem é o x? É o logaritmano. Mas existe outra condição de existência, que é o a. O a, que é a base, ele tem que ser também maior do que 0. E diferente de 1. A condição de existência da função logarítmica, aqui ó, dessa estrutura, o x, que é o logaritmano, ou variável independente, ele tem que ser sempre maior do que 0. O a, que é a base, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. É a condição de existência da função logarítmica. Para saber se a função logarítmica é crescente ou decrescente, nós temos aqui, ó. Ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Para ser crescente, esse a, que é a base, ele tem que ser maior do que 1. Para a função logarítmica ser decrescente, tem que estar esse a entre 0 e 1. Se for maior do que 0, vai ser crescente. Se for entre 0 e 1, vai ser decrescente. E se for 1, não atende à função da condição de existência e então não é função logarítmica. Não estrutura-se como logaritmo. Professor, apresenta o gráfico para a gente. Apresenta. Aqui, ó.
colocar 2 eixos para vocês, ó. X e Y, X e Y. Gráfico da função logaritmo. Ela pode ser dessa forma aqui, ou pode ser dessa forma aqui. A esse formato, ela vai ser crescente, e a esse formato vai ser decrescente. Nesse caso aqui, a base vai ser maior do que 1, vai ser dessa forma aqui. E nesse caso aqui, a base vai ser entre 0 e 1. Professor, dá um exemplo? Vejam só. F de x vai ser logaritmo de x na base 3. Essa função aqui vai gerar um gráfico dessa forma aqui. Exemplo de função decrescente, logaritmo, f de x vai ser igual a logaritmo de x na base 0,3. Se for dessa estrutura aqui, dessa forma que a base estiver entre 0 e 1, o gráfico da função logaritmo vai ser decrescente. Outra característica importante dentro da função logaritmo é essa aqui, ó. Tanto na função crescente como na função decrescente, ele vai passar por esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Vai ser o ponto 1 de x e 0 de y. Independente da função logarítmica que vier, ele vai passar sempre por esse ponto aqui. Beleza? Pessoal, aqui nós damos fim, eu fiz o estudo para vocês da função afim, função logarítmica, função quadrática e função exponencial, para vocês que vão fazer o concurso relacionado em que o CESP seja a banca examinadora, tá? Pessoal, compartilhem esse vídeo, curtam aqui. Se você não é inscrito no meu canal, inscrevam-se, que aqui eu mando muito conteúdo de matemática para vocês. Eu sou o professor Jupi e esse é o canal Instagram Matemática Jupi. Valeu!